Oi, gente. Agora eu quero falar com corações aí do outro lado e não com números. Pode ser um só. Se eu conseguir, eu tô muito feliz. Como assim, Radassa? Assiste o vídeo para você entender do que se trata. Galera, não dá, eu não consigo protelar mais, adiar mais. Eu tenho falado nos meus stories que eu iria conversar sobre o movimento evangélico no Brasil, político evangélico, sobre as lideranças, alguns pontos específicos, algumas falas e como isso atinge as nossas vidas de forma direta ou indiretamente, de quem crê e de quem não crê. Tanto na sua perspectiva de Deus, na sua perspectiva do outro, na perspectiva do seu cotidiano, tá? E estou aqui agora, tá? Eu comecei a estudar o movimento evangélico, pentecostal, político no país antes mesmo de ingressar à Universidade de História, antes mesmo de ter acesso a documentos históricos, de entender, de saber que um dos berços desse movimento, que não é nada espiritual, não é nada, o Espírito de Deus natural e bonitinho, é um movimento completamente calculado, são negócios, são acordos políticos, são estratégias de crescimento, expansão, de aderência, de poder, de muita coisa. Um dos berços é a cidade que eu moro, que é Goiânia. Antes disso, vem questionamentos de várias formas. Já procurei ver a vida por várias perspectivas do pensamento, das origens das nossas crenças e visões de mundo. É um estilo de vida que eu tenho de liberdade. Poucos se permitem isso. Eu nunca me fechei tanto a uma caixa de percepção. E hoje eu consigo perceber que eu cheguei no nível onde realmente que... Sabe quando seu pé tá fincado na condição humana, de um jeito diferente, quando Jesus é sua chave hermenêutica, a coisa muda, né? E hoje o meu olhar é muito mais aguçado. O Senhor, eu acredito que nós não temos racionalidade, nós não temos tudo, a ciência, tudo isso ao nosso favor, a criticidade à toa. Se isso nos foi dado como uma categoria de expansão de pensamento, de reflexão, é por equilíbrio da vida. Né? Mesmo que você se diga um ser espiritual, é preciso que você pense tudo que está por trás das coisas, para que você não seja enganado, machucado, ferido gratuitamente, né? Por essa covardia que nós vivemos no nosso país. Pois bem, gente, vamos lá. Primeiro, antes de abordar as questões todas, políticas, etc., eu quero começar pela fala do pastor André Valadão. O pastor André Valadão, se você não sabe quem é, você dá um Google e você vai entender do que se trata. Ele vem falar, tanto ele quanto integrantes do Diante do Trono, que é um ministério, uma banda gospel, tem falado coisas, assim, totalmente contra os ensinos de Jesus o Cristo. Guerras declaradas na sua fala, pensamentos, formas de se falar as coisas, que, assim, é assustadora a tamanha violência que ele carrega. A generalização e o julgamento que ele faz das pessoas. E como ele mostra ser uma pessoa muito inculta quando ele aborda alguns assuntos. E como ele fica trazendo alarde de terror nos corações. Muita desinformação histórica. Tá? E, inclusive, muito pouco Jesus. Essa galera... eles vêm, independente do cenário nacional, Lula ou Bolsonaro, bem antes, eles vêm fazendo questões relacionadas à teologia deles, a forma como eles abordam o evangelho, bem deturpada há muitos anos. Eu era pré-adolescente quando esse movimento já começou, porque eu era uma pré-adolescente que eu via muito Diante do Trono. Fiz alguns congressos em Belo Horizonte, BH, não sabe? Dá um Google lá, pesquisa, viu, galera? Atualiza, eles estão aí no cenário nacional falando um monte de coisa. E ali já começou um movimento, porque a cultura deles não é do céu, a cultura deles não é de Jesus o Cristo, eles não têm, o pacto deles é com Texas, é o cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, é isso que eles fazem, é isso que eles falam, esse é o compromisso deles, é um pouco do Texas, um pouco da relação humana do primeiro século, né, ainda escravocrata, algumas ideias, e muita guerra contra as pessoas, mas isso começou há muito tempo.
E ali eu vi que já ficou uma loucura. Vinham pastores falando inglês do Texas, ou do sul dos Estados Unidos, ou lá do cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, e um dia era uma pregação, e aquela ideia conspiratória, eles vão entrar no mundo secular na sua casa, vai destruir seus filhos. Ali eu já percebi. Os louvores com muita autopiedade, choro para conquistar o amor e o perdão de Deus, como aquilo foi me adoecendo. Como aquela relação é adoecedora e carrega muita vaidade, muita justiça própria. Ali eu já fui me afastando, minha família já foi me afastando para que eu pudesse ter paz e espírito, entender. Inclusive, para hoje, eu compreender o Evangelho da Graça, mas eles têm falas muito específicas e eles se colocam como parâmetros saudáveis e o resto da humanidade como descartáveis, imundos, sujos e podres. E a gente vai ter que conversar sobre isso, porque isso está errado. Isso são palavras torpes, isso não está de acordo com Jesus, você não pode fazer isso. E uma das falas do pastor André Valadão é dizendo o seguinte, que todos esses pastores progressistas, esse povo progressistas, todos, olha a primeira generalização, olha o primeiro pecado aí, todos não prestam, são podres, não tem número de gente e são maconheiros, ponto. Já vamos encerrar aqui essa primeira fala do pastor. Primeira coisa que nós temos que abordar, galera, ele não citou um nome. Socialismo, e o socialismo são socialistas, o socialismo vai invadir o Brasil. Vamos começar pelo socialismo. Eu gostaria que meus colegas do primeiro período da Faculdade de História, os adolescentes que estão entrando, dessem um recado ao pastor, a ele, porque ele não está sabendo, não. Fala para ele que isso acabou, morreu, ficou lá. Não tem nenhum ataque socialista, comunista, não existe isso no Brasil nem no mundo. O que se tem na China é capitalista extremo e um tipo de governo ditador. Lá para se manter no controle individual das pessoas, não permite as pessoas terem liberdade, enfim, é um tipo de desdobramento, de ditadura, mas enfim, o que se tem surgindo o tempo todo e não para são movimentos de extrema-direita, tanto na Itália com fascismo, tanto neonazistas, como no Brasil e vários outros lugares, mas enfim, não tem, ele não cita um nome, eu gostaria que ele citasse um socialista, algum partido forte está atacando o Brasil, por favor, comunista, por favor. Aqueles jovenzinhos que são teóricos, que amam a coisinha e ficam falando na internet, eu acho que eles devem se sentir bem ofendidos, mas por favor, avisa historicamente ele das coisas. Segundo, isso não existe, tá? Que se tem hoje no mundo pós-moderno, nos desdobramentos entre um grupo e outro, é outras configurações, aí, mas outro vídeo eu explico. Primeiro, não tem. Segundo, me dá um pastor progressista, certo? Aqui do Brasil, me dá. Outra, a gente tem que tratar as diferenças uns dos outros com muito respeito, como pessoas muito inteligentes e respeitosas, que você vai sentar com o diferente e vai dialogar com ele. Se ele é um conservador, você vai sentar, vocês vão discutir de uma forma respeitosa. O conservador, aquele mais tradicional, ele vai botar as pautas, o progressista, o democrático. Existem todas essas discussões acadêmicas do pensamento de uma sociedade que a gente faz com muito respeito. Com muito respeito e sabendo da teoria uns dos outros para não passar vergonha. O único, ele não cita não, porque isso é fake news. O único que eu vi historicamente que marcou o mundo do cristianismo, que foi assumidamente, que nós temos recentemente na história, que mudou tudo, que foi assumidamente progressista, foi Martin Luther King. E eu gostaria que ele virasse para ele, chamasse Martin Luther King historicamente de maconheiro, maltratasse Dr. Martin Luther King, que era um homem intelectual inteligentíssimo, e mudou o cenário em todas as direções, um homem extraordinário. Aquele sim é de Jesus Cristo, aquele sim é do Evangelho. Se ele encontrasse o doutor Lutero aqui agora, remexendo no túmulo, seria o quê? Um amante dos vinhos, das mulheres, louco, ensandecido. Qualquer um, o próprio Jesus, se tivesse aqui e conversasse com ele iria dizer, cheio de demônio, como os religiosos da época falaram de Jesus, maltrataram Jesus. Não estou dizendo que eles são Jesus, mas eles todos têm linhas de acordo a Jesus. Porque um dos princípios de Jesus é não julgar as pessoas. Quando ele diz todos, ele está julgando todo mundo. Ele está botando todo mundo. Como você chega num ser humano cheio de história, cheio de percepção, e se põe como parâmetro e diz nós e eles, eu, o saudável, vocês, os doentes. Não pode. Essa ideia colonizadora cristã
Isso aí é desumano, você não tem o direito de fazer isso com as pessoas. Me fala um único que eu sei que está vivo no meu coração hoje é o Dr. Martin Luther King. E o Lutero, que foi muito revolucionário, justamente para separar a religião de política, seja qual for. A essência, inclusive com críticas severas das instituições como hierarquia. Primeiro ponto. Segundo, já foram 2 pontos. Terceiro ponto a se tratar dessa fala. O que ele fala, gente, para nós? Ele diz números, vai ver o número dessas pessoas. Uma pessoa que tem a sua espiritualidade, a sua potência em números, cuidado com isso. Primeiro, mostra que o teto dessa pessoa é muito frágil. Uma pessoa muito frágil, ela é ligada por status social, ela é ligada por quantidade. Uma pessoa que se vende a quantidade, ela pode, o quê? Perverter a verdade. Todo mundo que está ligado a isso deturpa para poder agradar um nicho. Isso não é interessante segundo Jesus. Você não olha para números, você não vê se a pessoa tem números de seguidores ou não, igrejas lotadas ou não. Até porque nós sabemos que boa parte dessas igrejas grandes, mega lotadas do Brasil, nós temos aí Odemir, temos Universal, tem várias instituições, boa parte delas não foi pelo poder. Boa parte delas são estratégias humanas, carnais, e muitas delas maquiavélicas de manipulação. Por medo, através do dízimo, por acordos políticos, por expansão política, por cargos, por isso, por aquilo, por negócios entre eles, medo, ou pequenos grupos que se espalham e eles crescem um império através disso e as pessoas se sentem servindo ao reino de Deus. Pode ser que a graça de Deus alcance muitos ali, mas você entende que isso é muita perspectiva deles mesmos no que está acontecendo? É o nome deles que tá indo? Se eu não puder eleger um cara... Velho, vocês não têm ideia como que funciona isso por detrás das câmeras. Ele se baseou, sua fé, seu espírito... Quem que vai ter um tutor espiritual assim? Através de número. Olha o número de... Ou seja, ele tá preso a isso. Olha a vaidade dele. Segundo, isso é perigoso. A galera acabou com o cantor Thales Roberto, um cantor gospel, porque ele falou um monte de coisa relacionada a número, venda de discos no púlpito, no show pra galera, foi filmado, mas é o que eles falam no privado, por detrás das câmeras, é isso que eles contam. Olha o que ele tá contando, números, você é um número, entende? Você é um número, e uma pessoa assim não vê coração, ela é completamente superficial. Quem se baseia nisso para julgar alguém? Nenhum adolescente mimado faria isso. Ainda mais se tratando de uma espiritualidade tão pura e tão maravilhosa como o Evangelho de Jesus, que quebrou todos os muros, que fez reconciliação entre as pessoas. E você vai dizer todos ali são isso. Como se no meio dele, todo mundo fosse o santinho, aleluia, amém. Tem aparência, mas vai saber, vai fuçar. Fuça a cortina de gelo, como diz o Caio Fábio lá no vídeo dele, falando sobre o que o André falou em relação a Marina Silva. E eu vou entrar nesse aspecto porque isso me marcou bastante, me deixou muito triste também. Marina Silva é uma mulher incrível. É uma mulher incrível. Uma mulher negra de uma história muito sensível. Uma mulher que tem pautas onde historiadores e historiadoras de respeito aqui na Universidade têm maior admiração pelas questões políticas na qual ela defende, né? E como ela desvincula muito bem religião e política, isso torna ela tão ética, historicamente, tão maravilhosa, tão rara no nosso país. É frágil chegar num vídeo com um homem que se diz de Jesus, chega no vídeo para... Olha, tem um monte de gente de perspectiva política que eu detesto, eu não tenho coragem de pegar um vídeo e chamar de louca, de bandida, de xingar, eu não tenho coragem. Mulheres, homens, pessoas que olham e falam, gente, não concordo, eu não tenho coragem, mesmo sabendo, eu não tenho, porque é torpe, é sem favor, é sem graça de Deus. A correção no evangelho tem que ser veemente em amor, mas você não pode atacar pessoalmente as pessoas. Você tem que entender, desvincular, tem que ter sabedoria para isso, humanidade. E é o que esse grupo perdeu muito tempo. Para mim, eles são uns arquétipos, um arquétipo muito feito, um símbolo de Saul do Velho Testamento. Muito, porque está dando desgosto. A fala de cada um individual, quando solta, é muito de julgamento, é de uma posição de muita arrogância. Número, todos são... Cuidado, pastor, cuidado, seu teto é muito de vidro, cuidado.
Quando as pessoas falam, quando eu digo que eu tenho uma referência muito forte, por exemplo, o Caio Fábio, mas ele é todo diferente, todo esquisito, eu falo, cara, o cara é ele não tá compromissado em número, ele não é um produto. Ele tá lá, cara, marcado do evangelho. Quero ver qualquer um desses olhar dentro do olho dele e discutir o evangelho. Não é disputa de ego, não. É porque ele aprofundou, caiu, levantou, tá seguindo em frente ininterrupto, pregando de graça na internet para todo mundo. Sendo ele mesmo, seja no meio dos livros, das plantas, inspirando a essência do evangelho como ninguém. Para mim, isso é muito mais espiritualidade do que um bonitinho que fica aí maltratando as pessoas em nome de Jesus, quebrando a regra de Jesus, que é para não julgar as pessoas. E a reconciliação de Deus com as pessoas. Falas dele assim, humilhando, xingando de louco, coquinho dela, respeita todas as assembleianas que tem coque, todas as mulheres negras pentecostais desse país, respeita todas elas. E aí entra o machismo desse povo, eles são machistas, eles ficam pregando como se o ideal deles de família fosse perfeito, o mundo secular é todo doente, eles são perfeitos, eles são maravilhosos, mas olha como eles tratam as mulheres diferente deles. Eu tenho pessoas que votam no Bolsonaro, votam em gente que eu não voto, que eu não acredito aqui no meu perfil, eu jamais humilharia essas pessoas, maltrataria. Eu defendo pontos políticos e denuncio do outro lado os pontos contra as leis do outro lado, mas eu sou incapaz de fazer isso a seres humanos individuais. Em mim resta um pouco de humanidade, de respeito, de bom senso. E eles perderam totalmente, não tá dando desgosto. Uma mulher negra, sensível, com um histórico como ela, se você não concorda com o que ela volta, fala com dignidade, é inculto, é vulgar. Se xinga, se maltrata uma mulher negra diferente dele, se a esposa dele decidir ser diferente, você acha porque eles acham que eles são os líderes da casa, os chefes, os donos de suas mulheres, o Deus e Jesus, o cabeça, você acha que eles vão agir como? Em épocas, gente, de Dia Internacional das Mulheres, sabe o que eles celebram em suas igrejas, esses evangélicos? A submissão feminina. De vez de sentar e falar quantas mulheres aqui estão sendo violentadas, quantas mulheres aqui estão passando por qualquer tipo de violência psicológica dentro de casa, de opressão. Não tô nem se seu marido é pastor ou não, nós queremos te ouvir, queremos te ajudar. Nós queremos fazer apoio aqui. Não existe. Ele só prega, olha lá a liberdade do mundo secular, olha a roupa, olha as músicas. Existe violência em todos os lados, mas para você falar do outro, você também tem que se enxergar, você não acha? Então, eu gostaria de dar uma palavra aqui, olha, Marina Silva, não tenho números, como ele falou, não tenho seguidor, não tenho nada, mas eu tenho um coração muito sensível e estou aqui para te dizer que você é uma mulher extraordinária, muito querida por pessoas muito inteligentes que eu conheço, extraordinárias, a sua pauta é incrível e você é muito necessária nesse país, você é muito amada, que o Senhor te proteja de todas essas palavras torpes ao seu respeito. Voltando no que eu estou dizendo. Então, é desumano, quebra todos os princípios de Jesus, quebra todos os princípios históricos, não sabe do que fala, fica tocando terror, fazendo guerra, conspirações, defenda seus pontos sem maltratar. Teve também maltratações com Priscila Alcântara, uma menina jovem que eu já estava estressada com ela tentando fazer média com a galera evangélica, tentando viver a liberdade dela em Deus, tentando fazer média com esses religiosos superficiais. Graças a Deus ela se livrou disso. Parabéns, Priscila, você é muito massa, continua nessa. Você vai dar muito mais gosto onde você tá, você vai brilhar muito mais do que onde você esteve, tá? Porque esse povo não brinca de machucar, de maltratar as pessoas. Para com isso, vocês não entenderam o evangelho de Jesus? Isso dá muita tristeza. Aí você vê um vídeo da Helena Tanuri, que é uma das integrantes, dizendo, tampando aqui, porque as mulheres que se mostram, que mostram suas peles, elas estão tendo algum tipo de problema, sabe? Elas não estão saradas, não estão curadas. Entende o que eles fazem? Pegou o quê? Se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, qual que é a quantidade de mulheres, hein? Todo o resto da humanidade diferente delas e botou de doente. É esse o problema, é o muro que eles colocam. Eles olham pra você e já te julgam sem saber da tua história. Tem um poema da Rupi Kaur que ela fala que ela é inacreditável. Ela diz o seguinte,
O quão uma mulher está vestida ou uma mulher está nua não significa nada se ela é livre ou não. Você pode estar tampada até aqui e ser escrava. Você pode estar tampada até aqui e ser livre. Você pode estar com sua pele, muito bem com a sua pele, e ser livre. Como você pode estar mostrando a tua pele e ser escrava. Escrava de pensamentos, de um monte de coisa que aprisiona a mente de uma mulher. Isso cada uma vai dizer por si. Inclusive a expressão da liberdade. Umas expressão da liberdade é passar batom vermelho, outras é andar com a cara lavada. Cada um tem a sua história. Temos que parar de botar muros e ficar fazendo pré-julgamentos. Se fazer é um estilo colonizador do cristianismo. Nós e eles. Eu me aproximo para te colonizar, porque eu sou o parâmetro. É aquilo, é o que eu falei, é Texas, é o cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, com um pouquinho da cultura escravocrata do primeiro século. Jesus, que é bom, só dá tchauzinho. E se tornaram desamorosos, xingando pessoas, brigando com pessoas na internet, sendo injustos, machistas. Defenda o seu candidato, critica o candidato oposto, pontos, mas com muita elegância de pensamento e inteligência. Quem que vai querer um mestre espiritual dessa forma? Que desumanidade vocês têm? Para mim é o arquétipo de Saul. É o arquétipo de Saul. Tem muita fachada, muito chorerê, muita vaidade na autocomiseração religiosa. E muito desamor por os diferentes, desde que eles estejam dispostos a ser igual a vocês. Misericórdia, o céu ficaria insuportável. Então, a Ana, eu não vou nem dizer nada. A Ana é só Jesus na causa. Então, assim, sinceramente, eu não me identifico. Tá fazendo muita confusão no meio do povo, muita gente abraça um monte de pastores corruptos, com alianças terríveis com político, uma loucura lá, gente dona de grandes corporações religiosas. Esses políticos, boa parte deles que estão aí, Deus, pátria e família, são ateus, porque eles vão conver que esses pastores, faz, gente, esse povo é mais sujo que nós. Eu vou dizer que esse trem nem existe, viu? Porque, pelo amor de Deus, como pode dizer que crê em Deus fazer essa sujeira? Eu sei como é que é. Então, o movimento, como eles fazem para crescer, multiplicar, e depois fica dizendo de número. Misericórdia! O que isso tem a ver? Que desumanidade. Não, gente, pelo amor de Deus, esse país já enlouqueceu espiritualmente. Independente em quem você vai votar. Tem algo no seu coração. Jesus te chamou para você ser livre da mão dos lobos. Jesus te chamou para você não ficar preso e deslumbrado com templos. Jesus te chamou para você não ficar preso e deslumbrado com cortinas de gelo. Jesus te chamou para você não ficar preso e deslumbrado ou perder saúde mental em estruturas inteiras religiosas que quer controlar até a sua vida. Jesus te chamou para que você ame as pessoas, dê frutos de amor. O descanso da graça é para ter frutos. É para você entender, você ter humildade de sentar com o ser humano e estar disposto a aprender com ele, a questionar, a entender a vida. Essa é a espiritualidade saudável, tá? Socialismo, os maconheiros, a mulher de coquinho louca. Olha aí, credo. Vejo homens que nem sabem de Deus, nunca passou, incapaz de falar isso. Credo, que feio. Não faça isso, que feio. Eu estava de noite orando e o Senhor me deu uma palavra e eu vou compartilhar em Isaías 29:9. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Estatalai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou vossas cabeças, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, ele responde, não posso, porque está selado. Dá os livros ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, ele responde, não sei ler. O Senhor diz, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa desse povo. Sim, obra tão maravilhosa, da maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê, quem
quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, ou como a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele não sabe nada. Você foi ensinado a bater continência para esse povo. Eu fui ensinado a me dobrar ao evangelho e não a homens, mesmo que venham em nome de Deus. Digo a vocês, independente da política, entendam, mergulhem no amor de Jesus. Mergulhem no amor de Jesus. Busquem conhecimento, busquem discernimento. Não criem guerras, não odeiem as pessoas. Façam suas críticas políticas, mas não façam isso. Eu tenho críticas veementes, por exemplo, a Damares. Eu jamais iria fazer um vídeo chamando-a de louca ou qualquer coisa. Eu tenho críticas veementes à primeira-dama. Jamais faria um vídeo chamando ela particularmente de louca, aquela, fazendo aquelas línguas de indução no meio do congresso, aquela coisa toda aqui. Quem tem o Espírito Santo sabe o contritamento desse momento íntimo do batismo, esse momento íntimo de oração, entende justamente aquilo que é indução, aquilo que não é, e os comportamentos que ela tá fazendo parte, que ela tá vendo e fechando os olhos, seja para manter tudo ou sei lá o quê. E eu vou xingá-las? E eu vou maltratá-las na internet? Não. Não, porque eu tenho temor e tremor, tá bom? E responderei por cada palavra torpe. Serei crítica veemente, mas com muita sabedoria e prudência. É o que me cabe, é o que me resta de ter mergulhado e amadurecido um pouquinho no evangelho. E aqui não busquem números, tá bom? Não busca, porque eu venho buscando essência desde que eu comecei a entrar na internet. Muito mais essência e liberdade do que isso. Que feio, que feio. Jesus, que essa palavra toque no coração de quem estiver aberto, pode ser 1 ou 2, Pai. Em nome de Jesus, e tem misericórdia do nosso país, porque essa política passa, tudo passa, Senhor, mas a primeira maldição que pode nos vier começa por daqueles que chamam pelo Teu nome. Mas que bom que o Senhor tenha levantado pessoas fora da instituição, pequeninos do Senhor, para plantar o amor, a ética do Evangelho, a vida e a graça, de uma forma com essência e não aparência. Aleluia. Amém. Que essa palavra te toque de alguma forma. E vigia, galera. Vigia muito. Cuidado com quem vocês chamam de tutores por aí.